Bom, gente, estamos começando nossa gravação e eu queria primeiro agradecer a presença de todos, agradecer quem se inscreveu, agradecer o grupo do Telegram, da Hipnose Clínica e Científica, que é o nosso grupo de estudos, e as pessoas que não me conhecem e confiaram estar aqui para a gente bater um papo, para a gente falar um pouco sobre hipnose. Eu agradeço a confiança e espero fazer jus a ela, trazendo informações legais para vocês. Quem me conhece já de mais tempo sabe o quanto que eu me esforço em trazer conteúdos relevantes e gratuitos para as pessoas. O meu objetivo aqui neste evento, nesse seminário de 3 dias, que vai ser hoje, amanhã e quarta-feira, é trazer conteúdos de começo, meio e fim. Quando eu botei lá nas minhas divulgações nos grupos, no Facebook, essas coisas, uma divulgação orgânica, eu falei, não tem objetivo de venda no final. Por que eu falei isso? Porque ultimamente, com essas histórias de marketing digital e de lançamentos, né, a gente vê muito aquela coisa de um jornada de não sei o que lá, seminário de não sei o que lá, curso de alguma coisa, e é um curso que fala muito pouco, só é estímulo, só é ativação de gatilhos para a pessoa comprar um curso no final, né? Então a minha ideia não, a minha ideia é realmente trazer conteúdos para quê? Primeiro, para quem já trabalha com hipnose. Primeiro, para fazer um ajuste de conceitos modernos que temos hoje, de conceitos baseados na ciência que temos hoje. E para quem não conhece, principalmente da área de psicologia, passar a conhecer, e eu sou da ideia de que todo profissional da saúde, pelo menos da saúde mental, deveria saber trabalhar com hipnose. Porque a hipnose, ela não é uma terapia. A hipnose é uma ferramenta terapêutica. Então, e ela pode se adaptar a quaisquer abordagens. E às vezes vocês já, quem é psicólogo e não utiliza a hipnose, às vezes já está utilizando a hipnose sem saber que está. E aí a diferença de passar a conhecer a hipnose, vai começar a usar semântica, vai começar a usar processos, que vai potencializar resultados. Então, como todos aqui têm o objetivo de lidar com a saúde mental das pessoas, a gente tem além da responsabilidade, a gente tem uma missão. Então, se eu puder ajudar a que a nossa missão de trazer uma vida melhor para as pessoas seja melhor cumprida, né, eu já me dou por satisfeito. É claro que no final eu vou fazer o merchan do meu curso, mas não vai ser aquela coisa de lançamento, não. Eu não vou ficar estimulando vocês. Eu vou falar, eu tenho um curso aqui, mas é 10 minutos. E eu tenho aqui, se eu não me engano, pelo que eu vejo aqui agora, 4 alunos do meu curso, né? E, enfim, de um curso que é introdutório, bem legal para quem trabalha com hipnose. E mesmo para quem já trabalha com hipnose vai achar o curso interessante. Bom, eu fiz uma apresentação aqui do PowerPoint, que eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, porque como eu peguei um assunto muito vasto, eu preferi usar o PowerPoint para ter minha cola, sabe? Bom, gente, é aqui o nosso seminário de 3 dias, vão ser 6 horas, de hipnose clínica e científica. Neste seminário vai ter certificado. O certificado, a forma que eu tenho para que vocês recebam o certificado é vocês responderem um formulário. Depois, assim como quem se inscreveu, preencher um formulário para participar, vai ter um outro formulário para receber o certificado. Então, vou precisar do nome, vou precisar do e-mail para poder enviar o certificado. Esse certificado, ele vai ter quantidade de horas, vai ter tudo bonitinho, um certificado legal, e eu vou mandar por e-mail para vocês.
E para eu ter certeza que a pessoa recebeu o certificado, eu vou falar uma palavra-chave por dia. No final do nosso encontro, eu vou falar uma palavra-chave. No segundo dia, uma segunda palavra-chave. No final do terceiro dia, terceira palavra-chave, que vai formar uma frase. E essa frase vai ser perguntada nesse formulário. Então, por exemplo, pode ser uma frase: Sérgio é muito bacana. Hoje eu vou falar Sérgio, amanhã eu vou falar e depois eu vou falar bacana. E vocês vão ter que escrever essa frase lá, para eu saber que vocês participaram. Então, para dar um certo valor para o certificado, para não ser um certificado que você edita no Word e coloca para ter um certo valorzinho, né? Eu acho que é legal. E também vai ser uma forma. Uma pergunta aqui legal. E também, esse formulário vai me servir para eu ter um feedback de vocês. Eu penso futuramente em transformar este seminário em um produto. E eu vou ser extremamente sincero com vocês. O meu objetivo, por que que eu estou fazendo esse seminário? Primeiro, são testes de marketing digital, porque eu tenho um curso de hipnose clínica que não estou vendendo agora, e nem vou vender no final, de hipnose clínica científica, que vai me demandar muito trabalho. Só que, para que o curso seja legal, eu preciso de muitos alunos. Então, estou fazendo vários estudos de marketing. E um desses, a participação de vocês aqui foi uma consequência de estudo do texto que eu fiz para convidar vocês, de ver qual era a recepção de pessoas que geralmente são avessas à hipnose. Então, é um estudo. E, em agradecimento de vocês receberem, me trazerem informações úteis para esse estudo, eu vou trazer conteúdo relevante. Certo? Então, estou sendo totalmente transparente para vocês, que tem vários objetivos aqui. Um deles é trazer um conceito legal de hipnose, para quem já conhece, para quem não conhece. E outro faz parte dos meus estudos de marketing digital. E confesso para vocês que eu já trabalhei com algumas equipes de marketing digital e foi extremamente decepcionante. Porque segundo eles, eu precisava reduzir a minha ética para poder vender bastante. Eu não acreditei nisso. Eu comecei a estudar marketing digital por conta própria. E assim, não, eu quero vender bastante, mas eu quero vender com ética. E eu quero que as pessoas saibam o que estou comprando. E eu não quero ter que botar promessas de enriqueça com hipnose, reprograme mentes, trate depressão em 2 sessões. Eu não quero fazer esse tipo de promessa que não combina com minha forma de pensar, né? Então, como eu consegui abordar as pessoas de maneira que eu seja ético, eu seja honesto, mas seja persuasivo também, que eu consiga convencer de que o meu conteúdo é interessante, né? Então, obrigado por estarem aqui, vocês estão me trazendo muitas respostas, tá? E eu vou agradecer por vocês com conteúdo. Aí tem uma pergunta aqui, Tamar BP, né? Este seminário nos proporciona ferramentas que já poderemos utilizar na prática? Vamos ver as expectativas que vocês podem ter. Uma boa pergunta que me lembrou que eu tinha que passar as expectativas para vocês, né? Para quem já é hipnoterapeuta, para quem já usa hipnose como uma ferramenta terapêutica, como um processo terapêutico, eu vou trazer conceitos apelo à sua sinceridade. Não, pode ter certeza que eu vou usar minha sinceridade total. Para quem já trabalha com hipnose, vai ampliar conceitos, vai abrir um pouco a cabeça em relação a alguns conceitos e vai ser um melhor hipnotista e vai, como eu vou dizer assim, abrir a cabeça para conceitos mais interessantes, certo? Então, vai se tornar melhores hipnoterapeutas. Para quem não conhece a hipnose, eu não vou ensinar a hipnotizar aqui.
Não dá para eu fazer num curso de 6 horas, numa apresentação de 6 horas, num formato de seminário, uma coisa ao vivo, não dá para eu trazer um conteúdo e ensinar hipnose, ensinar ferramenta terapêutica, não dá. Então, assim, quem não conhece nada de hipnose não vai sair daqui hipnotizando, certo? Mas vai sair daqui sabendo que a hipnose é interessante e também sabendo escolher melhores cursos para aprender. Cursos, caminhos de estudo, como aprender. Porque com os conceitos que eu vou passar aqui, ao olhar um curso, vai olhar, o cara fala essas coisas aí que não é legal. Não concordo muito com isso, certo? Então, não, provavelmente, quem não conhece nada de hipnose vai ficar curioso em querer saber mais. Mas o meu objetivo não é provocar a curiosidade, é provocar um interesse em utilizar a ferramenta. Porque realmente, gente, muda tudo. Muda tudo no processo terapêutico, tá? Vamos aqui para o próximo slide, falar um pouquinho de mim, né? Eu estou bem mais arrumadinho aqui, né, nessa foto aqui, né? Para quem um breve histórico de quem eu sou, eu trabalhei 22 anos na área de TI, e desses 22 anos, 10 foram para trabalhar na área comercial, vendendo para grandes contas. Então, quando estou falando grandes contas, estou falando de vender para governo, vender para bancos, vender para Petrobras. Então, assim, sempre grandes data centers eu vendendo tecnologia de alto nível. Essas vendas não são vendas que você vai lá, apresenta o produto, ele vai lá e compra. São vendas que às vezes um processo demora 1 ano, né? E nesse período que eu trabalhava na área comercial, comecei a trabalhar na área comercial, metade técnica e outra metade era comercial, eu comecei a estudar técnicas de persuasão, técnicas de negociação, comecei a estudar essas coisas, e como minha origem nerd de TI, a gente sempre tem que estudar muito, eu sempre achava que estava faltando alguma coisa. E eu comecei a estudar análise do comportamento, porque eu achava, não, tem que entender a mente humana, tem que entender como as pessoas se comportam, né? E eu comecei a estudar psicologia por conta do trabalho, né? No fim das contas, a psicologia deixou de ser... E assim, quem conhece behaviorismo, por exemplo, vê que não ajuda, assim, ajuda alguma coisa na área comercial, ajuda, mas não é para isso, né? Mas eu comecei a curtir, gostar. E sem perceber, eu estava estudando para me tornar um terapeuta, né? E daí eu comecei a conhecer cada vez mais a análise do comportamento, a linha cognitivo-comportamental. Eu comecei a estudar psicologia para esse mundo de terapia, para conhecer as pessoas e para ajudar as pessoas, sem tratar ninguém, né? E nesse meio tempo, vendo vídeo no YouTube, fiquei curioso como é que uma pessoa podia comer cebola. Eu acho que muitos hipnoterapeutas até começaram assim. Como é que uma pessoa pode comer cebola achando que é maçã? Isso é truque, não é possível, como é que é? Aí eu vi o Fábio Puentes na televisão, aquele bem dormido, né? E, pô, como é que ele faz a pessoa colar a mão? Como é que faz a pessoa... Enfim, aqueles fenômenos hipnóticos todos que a gente vê na hipnose de palco. Eu fui ver por curiosidade, peguei um curso pirata de, de hipnose de palco, e daí citou a hipnoterapia, terapia com hipnose. E eu nunca tinha me ligado. E às vezes em alguns filmes aparece, né, alguns processos de regressão, né, e eu nunca tinha me ligado. E eu falei, nossa, como é que é? E aí eu comecei a estudar como é a hipnose funciona aliada à linha cognitivo-comportamental, a linha comportamental e até a psicanálise também, né? Eu comecei a ver esse vasto mundo, e como eu sou da área de TI, eu sou muito pragmático em algumas coisas, eu comecei a procurar documentações científicas para embasar as coisas que eu estava lendo também. Ah, falou isso, mas é isso mesmo, né? Fiz alguns cursos nacionais, internacionais, presenciais e online, e muito livro e muita leitura de artigo, enfim, constantemente estudando. Hoje,
Eu faço terapia, eu vivo de terapia, e minha especialização são transtornos alimentares. Eu fiz uma especialização específica para lidar com bulimia, anorexia, transtorno da compulsão alimentar periódica, e é uma das palestras que eu faço rotineiramente, mais ou menos a cada um mês e meio, a 2 meses, eu faço essa palestra para explicar para as pessoas o que são os transtornos alimentares, né? Muita gente começou a me conhecer por conta disso, né? A Rita aí deu um simzinho aí que eu vi, porque ela me conheceu por conta disso, né? Eu gosto de ver quando tem câmera ligada, porque aí eu vejo o rosto das pessoas e a reação. Mas, e por que que eu faço isso? Porque os conceitos que as pessoas têm sobre os transtornos alimentares são bem deturpados. E quando eu anuncio a palestra, eu falo, gente, quebra de paradigmas, entra de cabeça aberta, vamos mudar alguns conceitos. A compulsão alimentar mesmo, todo mundo julga errado a compulsão alimentar, né? Eu falo aquela coisa, uma coisa é o leigo falar, eu tenho compulsão por doces. Outra coisa é um terapeuta falar, eu trato compulsão por doces. Se é compulsão, não é por doces. Se é compulsão, não tem escolha de comida. Começa por aí, mas aí, enfim. Semana que vem eu vou dar uma palestra disso para educadores. E eu acho que depois eu falo para vocês de novo, é muita informação para ficar jogando, mas semana que vem eu vou participar de uma live no YouTube para educadores e eu vou falar sobre transtornos alimentares. E 90% do que eu vou falar lá é a mesma coisa que eu falo para terapeutas. Então, quem quiser participar, está aí o convite. E quando tiver o link eu disponibilizo nos grupos, tá? Bom, dei um resuminho, né? Não é uma autopromoção, mas é para vocês saberem com o que vocês estão falando. A Mar de novo falou, concordo com a sua postura, eu pesquisei alguns e me pareceram muito caros, e tenho minhas dúvidas enquanto a sua aplicação em terapia. Ótimo, e tenha e me traga, tá? Deixa eu ver aqui o próximo slide é justamente as minhas motivações, né? O que a gente vê, eu quero trazer para vocês a compreensão do hipnotismo. Hoje, o que a gente vê nos cursos é sempre mais do mesmo, então eu quero trazer coisas que não estão dentro dos cursos tradicionais. Tem muita desinformação e incoerência, a gente vê explicações que uma contradiz a outra, enfim. Eu vou ficar aqui um pouco falando assim, olha, nos cursos geralmente falam isso, mas é o oposto. Falta de aprofundamento, os cursos não aprofundam os conteúdos que são passados, tá? Compartilhar conhecimento com um público específico e motivar as pesquisas no tema proposto, certo? Eu quero que vocês se motivem a estudar mais, tá? Algumas instruções. Não me interrompam, não abram áudio e já comecem falando, porque eu gosto de entrar em estado de flow. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, levanta a mão aí no aplicativo, no Google Meet, ou escreve no chat. De tempos em tempos, quando eu parar para respirar, eu vou dar uma olhadinha no chat, tá? Gente, esse comecinho é tudo... A gente tem essas várias orientações, mas amanhã e depois não vai ter esses 15 minutos aí só de blá blá blá, tá? Vai ser só conteúdo, mas é primeiro dia. Colegas que se desrespeitam, colegas que se discutirem aqui durante os encontros, vai ser sumariamente excluído. As nossas discussões aqui partirão da exclusão que a gente chama de exclusão metodológica do transcendental. O que vem a ser isso? A gente vai usar a baliza da ciência. Não que eu seja contra o que não é necessariamente científico, ou que tem alguma questão, como é que se diz, espiritual, ou vamos dizer assim, tenha já assuntos que já são refutados cientificamente e processos terapêuticos que são
pseudocientíficos, eu vou falar, disso eu não vou falar aqui. Por quê? Porque é o parâmetro da nossa conversa, certo? Teve uma colega aqui que perguntou, você conhece constelação familiar? Então, constelação familiar, eu não estou dizendo nem que eu sou contra nem que sou a favor, mas ela já sai desse escopo de uma metodologia transcendental. Então a gente está excluindo isso. Tem gente entrando agora. Tá? Então, eu não vou sair dessa linha da nossa conversa da base científica. O cientificismo, eu sei que às vezes eles nos limita em algumas questões, mas é o papo. Por quê? Porque senão vai ficar amplo demais. E aí a gente vai falar de tudo e não vai falar de nada. Certo? Então, algumas perguntas e algumas coisas que as pessoas podem fazer para mim, eu posso chegar e falar, olha, isso não tem base na ciência. Não estou indo contra você, não estou falando mal do que você pensa, do que você acredita, mas é o que eu estou falando. Isso não está comprovado na ciência, isso não tem base científica. Só para vocês entenderem até onde a gente está indo, tá? Eu pediria que quando vocês fossem fazer perguntas por áudio, fossem bem objetivos também. Não é, senão a gente vai perder muito tempo assim, olha, teve um caso de uma pessoa que eu atendi, que foi assim, até era uma pessoa muito simpática, e ela chegou no meu consultório, sabe? Vamos consolidar as perguntas, tentar ser o mais objetivo possível, até para que a gente otimize o nosso tempo, tá? Então, sempre sendo bem objetivo e direto, para que a gente tenha espaço para todo mundo poder perguntar várias coisas, mas que a gente não é tanto bate-papo, né? É mais perguntas e respostas, tá? E eu botei aqui, não me matem, eu trago fatos, porque algumas coisas vão contra o que muita gente acredita, principalmente os hipnoterapeutas. Alguns podem ficar chateados com algumas coisas que eu posso vir a falar. Por exemplo, eu sou amplamente contra o conceito de subconsciente. Eu vou justificar por quê, né? E aí alguns ficam um pouco bravos comigo, né? Mas eu vou justificar, tá? Certo? Vamos ver aqui o próximo slide. Bom, vamos para conteúdo? Vamos começar a falar do que interessa, do que vocês estão aqui, 22 pessoas esperando o Sérgio começar a falar alguma coisa, só recado, recado, recado. Então vamos lá. Para a gente falar de hipnose, a gente tem que... Eu até pensei em falar um pouquinho sobre a história da hipnose, para contextualizar algumas coisas que eu falei hoje, mas eu vi que ia ficar conteúdo muito extenso, não ia dar nessas 2 horas. Então, se der tempo, no último dia eu falo um pouquinho das histórias, da história dos estudos relacionados à hipnose, tá? Ó, tem gente chegando agora, e que bom, perdeu todo o meu blá blá blá. Tá, mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho, para a gente falar do que é hipnose. Para quem não conhece hipnose, é muito importante primeiro entender o que não é hipnose. O que é visto, a gente gosta os hipnotistas gostam de explicar o que não é hipnose, porque existe muita visão errada, muita visão deturpada, pelo que a gente vê no filme. Teve lá um filme lá, se alguém me lembrar o filme, o nome do filme, que era o de um hipnoterapeuta que hipnotizava uma mulher, e a mulher recebia uma ligação, um filme recente, acho que lançou ano passado, nos grupos de WhatsApp, o povo ficava todo pé da vida com esse filme. A mulher recebia uma ligação, e ela tinha um apagão e ela fazia um monte de coisa nesse meio tempo, né? Isso são coisas que os filmes mostram. Tem um vídeo do Jim Carrey que era muito engraçado, né? Jim Carrey, né? Um humorista, né? Ele fazia muito stand-up antes, que ele estava participando de um show de hipnose de palco, e na hora que o cara falou assim, agora você é uma galinha, aí o Jim Carrey começou a imitar uma galinha, né? Ficar se comportando igual uma galinha, e nessa hora o hipnotista teve um infarto, morreu. E aí mostra o Jim Carrey 5 anos depois tentando pedir um café e não conseguia, ele estava todo destruído, parecia um mendigo, né? Porque ele não conseguia nem pedir comida, porque toda vez que ele ia falar, ele falava igual galinha, né? Ficou preso na hipnose durante isso. Então, são os mitos, são brincadeiras que o pessoal faz, mas deturpa muito. E isso ajuda, e algumas questões, inclusive no mundo das terapias, no mundo das psicoterapias,
que deturpam os conceitos e faz com que os profissionais da psicologia se afastem da hipnose. E, por um lado, eles têm razão, né? Vamos lá, vamos começar. Domínio de mentes. A hipnose não é uma mente contra a outra. Não é uma mente dominando outra. A pessoa, ela não perde a consciência quando ela não está num momento inconsciente. Ela, na verdade, ela está botando um inconsciente para frente. E eu vou falar qual é esse meu conceito de consciente e inconsciente, tá? A questão, por exemplo, fala ou faz o que não faria em vigília. Vou fazer uma observação, como a gente está aqui no mundo de pessoas estudiosas. É possível, tá? A pessoa falar ou fazer o que ela não faria estando em vigília. Dependendo do nível de automatização que ela está, certo? Mas a gente costuma falar isso na clínica porque, assim, o que eu falo para o meu cliente de maneira ética, né, sem eu estar mentindo? Assim, você não vai fazer e não vai falar o que você não faria em vigília. Por quê? Porque eu não vou levá-lo a um estado em que ele nem percebe o que ele está fazendo. Mas é possível sim, tá? Então, porque nos cursos falam muito isso. Vocês vão ver que eu vou falar tudo muito direto assim. Nos cursos falam, não, é possível sim, tá? Tanto com manipulação de ambiente, quanto pelo próprio estado hipnótico que a pessoa está. Tá? O que é manipulação de ambiente? Por exemplo, eu hipnotizo uma pessoa num palco e falo, agora você vai tirar a roupa. Aí a pessoa, não vou tirar a roupa. Agora, aí eu chego e faço assim, eu faço a pessoa ter uma alucinação em que ela está no banheiro indo tomar banho. 3, 2, 1, abre os olhos. Aí a pessoa abre os olhos, tá, tô indo tomar banho. Ela tira a roupa. Porque ela tá tendo uma alucinação em que ela está no ambiente do banheiro indo tomar banho. Isso não quer dizer que depois ela não lembre disso. Hipnose não resgata a memória esquecida e hipnose não apaga a memória. Não existe isso. Bom, vamos lá. Risco de ficar preso no transe. Essa lenda surgiu muito por conta do que hoje a gente chama de estado SDAIL, ou um estado que é extremamente profundo, onde a pessoa tem até catalepsia ou letargia, porque ela está num estado muito profundo e ela não quer sair desse estado. Ela está se sentindo tão bem em que ela não quer sair desse estado. E antigamente não se sabia como tirar a pessoa desse estado. Hoje já se sabe, é só dar um desafio para ela que ela sai. É bem simples até, é só você falar. Se você, por exemplo, se você não sair desse estado agora, eu nunca mais vou fazer com que você nunca mais volte para esse estado. Mesmo vocês sabendo dessa negociação, só o receio de você não poder voltar para aquele estado, você faria você voltar, por exemplo, né? Mas antes, o que acontecia? Às vezes a pessoa entrava num estado muito profundo e numa hipnose de palco, e era comum. Isso estou falando no começo de 1900, né? Era comum, o pessoal, quem fazia hipnose de palco falava, ó, deixa uma caminha aí, porque às vezes o cara vai ficar e ele vai acordar só amanhã morrendo de fome, então deixa um misto, uma caminha para ele aí, porque ele vai ficar lá, né? A pessoa, então hoje chama-se de estado SDAIL, porque foi SDAIL que meio que determinou como fazer para chegar nesse estado, e a esposa dele como tirar, mas também chamavam de coma hipnótico. Tá? Mas não, isso não existe esse risco de ficar preso. Que nem apareceu ontem, o pessoal está tomando remédio para dormir, não vou falar nem nome para não estimular, né? Tá tomando remédio para dormir, que é um indutor de sono, não é um ansiolítico, é um indutor de sono. Tanto é que recomendo, tome no momento que você estiver deitado. E as pessoas estão na modinha de comprar no mercado negro, e as pessoas estão tendo um estado hipnótico em que ela perde a noção do que está fazendo. Tava aparecendo, acho que foi no Fantástico.
em que a pessoa, teve um cara que comprou, achou que a avó era a rainha, sei lá de qual país, e ele comprou, gastou R$ 9.000 uma passagem de ida e volta para Buenos Aires para encontrar com a avó, né? Isso é medicamento, tá? Outra lenda, é um estado parecido com sono. Não, é um estado em que a gente está muito relaxado. E como as pessoas têm uma letargia, é comum ter letargia, a gente, e está de olho fechado, a gente confunde que a pessoa está com sono. Ah, é um estado próximo do sono. Não, é um estado muito consciente. Então, não tem a inconsciência do sono, tá? Somente algumas pessoas são hipnotizáveis, ou que são mentes fracas, pessoas sem opinião. Não, todos nós somos hipnotizáveis. Aí o pessoal fala, tem a pessoa que tem afantasia, né? Que é um transtorno onde que a pessoa tem dificuldades de visualizar a imaginação. Não tem problema. Todas as pessoas são hipnotizáveis, em grau menor, em grau maior. Quem está em grau maior é mais ou menos de 15 a 20% da sociedade, que são os que a gente chama de sonambúlicos. Os sonambúlicos são os que a gente leva para cima do palco, porque eles são os que recebem, têm uma facilidade maior de receber e agir nas sugestões. E o que torna uma pessoa sonambúlica ou uma pessoa que tem mais dificuldade é uma questão de habilidade. E como é uma habilidade, nós podemos passar a ter essa habilidade. Eu, por exemplo, eu nunca vou conseguir andar de skate que nem aquela menina lá que ganhou medalha agora. Eu não consigo ficar em pé em cima do skate. Mas se eu treinar, alguns truquezinhos eu vou conseguir fazer. Eu não vou ser igual a ela, nem próximo, né? Aliás, se eu pular um corrimão que ela pula lá, eu vou me quebrar todo, né? Já tô com minha barba branca, meu cabelo branco, né? Então, entendam que a ser hipnotizável é uma habilidade. Até porque há um entendimento de que toda hipnose é uma auto-hipnose. E que nós entramos em estado hipnótico constantemente durante o nosso dia a dia. Um exemplo disso, eu gosto muito de usar o exemplo de direção. Quando a gente está, de direção, quem vai de ônibus para a escola, para o trabalho, rotineiramente. O caminho de quando você entra no ônibus ou entra no carro, e quando você sai do ônibus ou sai do carro quando você chegou no trabalho, a gente entra num estado de. É comum a gente entrar num estado de devaneio. A gente fica devaneando, fica pensando um monte de coisa, fica. Se a gente está sozinho, então, é muito comum a gente não perceber o tempo passar. A gente tem uma distorção temporal. A gente não lembra do que aconteceu, das decisões que nós tomamos. Por quê? Porque a gente estava num estado muito parecido com o da hipnose. É o que a gente chama de hipnose no dia a dia. Um outro exemplo é quando a gente está vendo um filme e a gente se emociona com ele. Se emociona chorando, ou rindo, ou tomando um susto. Se bem que susto, né? Aqueles filmes de terror, eles ficam dando bu na gente o tempo todo, né? Mas ficar com medo, né? Poxa, todo mundo que está vendo um filme sabe que aquilo é um roteiro, sabe que tudo aquilo lá não está acontecendo de verdade, né? O seu conscientemente você sabe que aquele ator lá não morreu, aquele personagem não morreu, mas você se emociona e fica triste junto com o protagonista da história. Aí aquela história, eu entrei no filme, né? Na verdade, você está num estado hipnótico, né? Esse é mais um exemplo. Tanto é que quem é artista, né, ator, atriz, quem é roteirista, quem trabalha nesse meio, tem dificuldade de entrar no filme, como quem não é. Por quê? Porque eles estão olhando conscientemente várias outras coisas. Estão olhando a interpretação, tá olhando se o roteiro foi legal, se a posição da câmera foi maneira, sabe? Eles olham outras coisas, então eles não conseguem entrar no flow que os espectadores normais entram, né?
Outra coisa que o pessoal fala, que existe uma super memória guardada dentro da gente, em que todos os registros das nossas vivências, das nossas experiências, estão registradas no nosso cérebro, como se fosse um grande HD, e quando nós estamos hipnotizados, nós liberamos o acesso a isso, chamada hipermnese. E que a hipnose, ela viabiliza a hipermnese. E aí entra muito a história, a referência, a Cristiane, só para falar aqui, Cristiane falou o nome do filme é Hypnotic, isso mesmo. Que a gente resgata todas as nossas memórias. Não vou entrar tanto no mérito do funcionamento da memória, mas existe uma coisa chamada transitoriedade da memória, onde o nosso cérebro ele é seletivo no que vai guardar para memória de longo prazo. O objetivo do nosso cérebro é esquecer o tempo todo, para otimizar o que a gente grava. Quando a gente estuda, o que a gente faz quando a gente está estudando? A gente está constantemente dizendo para o cérebro, guarda isso, guarda isso. Você está sinalizando que essa experiência tem que ser gravada. Está sinalizando para o seu cérebro isso. Isso é, por isso que a gente estuda, a gente precisa, às vezes, estudar várias vezes a mesma coisa. Então não existe supermemória, e se der tempo a gente pode até falar um pouquinho sobre o funcionamento da memória, e aí entra até algumas questões relacionadas à própria regressão, que é a técnica dentro da hipnose mais difundida, mais conhecida, mais utilizada, né? E às vezes as pessoas acham até que terapia com hipnose sempre é regressão. E não é uma verdade, tá? É uma das técnicas dentro da técnica, certo? Uma técnica bem legal, mas ela tem as suas ressalvas. Os meus alunos aí sabem quais são as ressalvas aí. Enfim, perde a consciência, já falei que não perde. Tem uma relação com religião ou misticismo. Na verdade, as religiões, o misticismo, o esoterismo, o xamanismo, essas questões espirituais sempre se utilizaram de processos hipnóticos durante a história da humanidade, certo? Porém, quando a gente está falando de hipnotismo, a gente está desvinculando isso de qualquer questão relacionada a essas questões religiosas, espirituais, certo? Não quer dizer que eu não estou querendo falar assim, a pessoa fez aquilo porque estava hipnotizada. Não estou entrando nessa discussão, tá? A hipnose é utilizada nos processos religiosos, nas experiências religiosas. E também não estou querendo dizer que a experiência não foi espiritual, não foi nada. Não tô, parei na ciência, hein? Daqui para cá é outro papo, tá? Então quando a gente está falando de hipnotismo, a gente está falando de experiências não necessariamente religiosas. Outra questão que é muito difundida nos cursos é em relação à profundidade do transe. A pessoa precisa estar em transe, a pessoa precisa estar em tal nível de transe para que seja efetivo na terapia. Não, não precisa. Não precisa nem de transe para que o processo de hipnose seja útil durante a terapia, tá? E a hipnose muda o cérebro. Aí vem o papo da reprogramação mental. A hipnose não muda o cérebro. O que muda o cérebro é a mudança de comportamento, é a mudança de hábitos, é a mudança de entendimentos, uma ressignificação, que isso toda terapia faz. A hipnose, ela é uma potencializadora de resultados porque ajuda na percepção. E eu vou falar para vocês por que a hipnose ajuda, por que a hipnose é legal. Tem um slide só para isso. Mas não é a hipnose que muda o cérebro. O que muda o cérebro é o contexto da terapia. Uma pergunta aqui. Os chamados estados alterados de consciência, muitas vezes provocados por opioides, são considerados estados hipnóticos? Então,
A hipnose, ela leva você pode levar você a um estado alterado de consciência. Mas estado alterado de consciência não é hipnose. Hipnose não é uma coisa só. E eu vou chegar lá para vocês, tá? Eh, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá, tá? Eu chamo você de Mar, tá? Mar BP. Eu chamo você de Mar mesmo? Só para saber, porque às vezes o pessoal põe o nome aqui. Marcela, tá bom, Marcela? Eu vou te chamar de Marcela, porque tá vindo com perguntas bem legais, tá, Marcela? Obrigado. Eh, Existe um conceito que a gente vê de que a gente precisa estar num estado X de hipnose para que haja mudança. A gente precisa estar com um estado alterado de consciência. Não precisa. O que a gente precisa é passar pela experiência. E a forma como isso acontece pode ser com transe, pode ser com estado alterado de consciência e pode ser sem nada disso. A gente chega lá. E aí, o que é hipnose? Começando a definir mais o que é hipnose. Eu falei tudo que não era hipnose. A hipnose, ela é um estado, ela é um comportamento e, fundamentalmente, eu devia ter dado destaque, é um estado dissociativo. Toda hipnose há dissociação de alguma parte. E amanhã eu vou falar melhor sobre essas dissociações, as possíveis dissociações. A questão, por exemplo, alguns exemplos: sentir calor ou frio incongruente com o ambiente, você ter uma letargia, você ter você se imaginar num lugar ou você se imaginar em lugar algum. Você estar no presente, você estar no futuro, isso são estados dissociativos, são exemplos de estados dissociativos. E a hipnose, por si só, ela é dissociação. Sem dissociação, não é hipnose. E essa dissociação, você pode, por isso que eu estava falando que você pode ter com alteração de consciência, com transe, sem transe, e vocês podem ter essa mudança de percepção conversando comigo aqui agora. Eu posso pedir para vocês agora fechar os olhos e pensarem no elefante rosa. Não tem como vocês não pensarem no elefante rosa. E eu não fiz transe, eu não fiz nada. Eu trouxe um estado imaginativo. Você pode ter pensado, você pode ter visto um desenho, você pode ter pensado que você estava na Índia e viu um elefante rosa lá. Alguma forma você pensou sobre isso. Ou seja, você se dissociou do momento em que você estava na frente do computador e estava com o elefante rosa de alguma maneira, certo? E quando a gente fala de estado e de comportamento, a gente está falando, aí eu vou falar sobre as teorias de estado e de não estado, né? Mas assim, as definições que eu vou utilizar aqui em relação, porque hipnose, gente, ela é um nome que engloba muitas coisas, muitos tipos de hipnose. Existem vários fenômenos hipnóticos. Uma vez um colega, que eu acho que está aqui no grupo, não sei se está aqui presente hoje, num grupo, ele perguntou assim, gente, acho que foi você, Josué, não sei, que perguntou se teria um vídeo falando sobre as imagens cerebrais que acontecem no momento de hipnose. Tá vendo como é que eu lembro das coisas? Né? Eu me lembro que eu vi assim, eu falei, eu acho que ele está lá no grupo. Né? O pessoal, assim, as pessoas querem que ele queria uma demonstração, né, de que seja imagem cerebral, do que acontece no nosso cérebro no momento da hipnose. A questão é, de qual hipnose você está falando? De qual experiência que a pessoa está passando? Porque existem várias hipnoses. Assim como existe memória. Memória, a gente usa memória para várias coisas. Se a gente falar, lembrar de andar de bicicleta, lembrar
do que você tem que fazer hoje à tarde, né, amanhã à tarde. Lembrar de um fato que aconteceu com você há 10 anos atrás. Lembrar de um gosto de comida. Todas essas lembranças, todas essas memórias são, a gente chama de memória, mas todas elas são exemplos de memórias completamente diferentes. Dentro do nosso cérebro são processos cerebrais completamente diferentes. E na hipnose, quando você faz a pessoa avançar no tempo, ir para o futuro, quando você faz a pessoa colar as mãos, quando você faz a pessoa se dissociar e ela conversar com o problema dela, quando você faz a pessoa, tem uma técnica chamada técnica do cisne, a mão dela, ela começa a ter um que a gente chama de movimento ideomotor, ela começa a movimentar sozinha e você começa a trocar ideia com essa mão. Você faz pergunta e ela responde. E você tem a sensação de que você não está controlando sua mão. Todos esses processos são hipnose, mas todos eles são processos que acontecem na nossa mente de maneira completamente diferente. Então, na hipnose, não existe processos exclusivos no nosso cérebro que caracterizam a hipnose. A hipnose não é, como é que eu posso dizer assim, não existe assim, ó, uma assinatura. Isso aqui é hipnose. Quando a gente vai olhar em imagens cerebrais. E aí a gente chama, e aí assim, poxa, como é que a gente define a hipnose? É pelo conjunto da obra. O que está acontecendo? O que está tendo? Que processos que ela está passando naquele momento? O que ela está entendendo? E o James Stripping conseguiu, acho que numa frase, resumir o que é hipnose, pegando os vários tipos de hipnose, que é a alteração da percepção subjetiva e individual da realidade através da comunicação. É levar a dissociação através da comunicação. Só que existem vários tipos de dissociação também, certo? A gente entrando aqui, certo? Então existem vários tipos de hipnose, mas assim, se a gente pegar, vamos falar assim, o que é a hipnose? É a alteração da percepção subjetiva e individual da realidade da comunicação, através da comunicação. É muito comum a gente ver a definição assim, é um estado de atenção e relaxamento e muito foco. Acontece isso também. Mas se for só isso, a gente não precisa botar o nome hipnose. É só a gente falar, é um estado de atenção e foco. E às vezes a gente fala isso quando a pessoa tem medo de hipnose. A gente vai fazer um processo de hipnose com a pessoa, e a pessoa tem muito medo, às vezes até por motivos religiosos, e a gente fala assim, olha, a gente vai passar por um processo em que você vai estar muito focado em atenção e relaxado. Vamos lá? E, por exemplo, no TCC, não tem um relaxamento progressivo que o pessoal do TCC usa? É uma indução hipnótica. Gestalt, para quem conhece a Gestalt, aquela história de você, que tem aquela história de conversar com a cadeira, transfere uma pessoa ou uma parte dela, como terapia das partes, e para uma cadeira, e a pessoa conversa com a cadeira como se fosse essa pessoa, ou como se fosse essa parte dela, né? Isso é hipnose. Porque ela vai entrando num estado em que ela está mudando a percepção da realidade. Isso é hipnose. Só que uma coisa que eu também, às vezes, tenho que corrigir a forma que eu falo, pelo hábito, e quem trabalha com hipnose tem que mudar o jeito de falar. Porque, assim, eu não faço hipnose, eu faço hipnotismo. Porque hipnose, como eu disse, é um estado natural nosso. Seria a mesma coisa que eu falar assim, eu faço sorriso. Não, você não faz sorriso, você faz humor, por exemplo. Através do humor, você faz as pessoas rirem. Então, o hipnotismo é a prática que leva à hipnose. As pessoas a entrarem no estado hipnótico. Como eu disse, é um estado natural que nós entramos naturalmente sozinhos em auto-hipnose.
o hipnotista, ao praticar hipnotismo, ele direciona a pessoa para esse caminho, certo? A aula de hoje, gente, é bem questão de definições, tá? E eu vou passar algumas comprovações científicas para vocês. Aliás, uma coisa que eu não falei no começo. Tá vendo? Era tanto recado. Ao receber o certificado, vocês também vão receber, quem é do grupo do Telegram já recebeu, um arquivo compactado com, acho que para mais de 20 artigos científicos modernos. Quando digo modernos, é de 10 anos para cá, certo? De artigos científicos comprovando a eficácia da utilização da hipnose, certo? E para quem não sabe ler artigo científico, tem um livrinho dizendo, ensinando como ler artigos científicos, porque o fato de ter artigo científico não quer dizer que o artigo é bom. Tem essa questão também. Então tem que saber ler artigos científicos. E o legal desse documento é que são artigos científicos bons. Não é. Porque tem artigo científico, gente, que fala que comer mosca é bom. E aí você vai ler os critérios que ele usou, não foi nenhum. Mas é um artigo científico. Foi publicado em qual revista? Quem fez? Quem corroborou? Quem trabalhou? Enfim. Meta-análise. Meta-análise também não é uma garantia de que o documento é bom. Mudou-se o conceito. Antes, na pirâmide, né, tinha aquela pirâmide que mostrava que a meta-análise estava lá em cima como o documento científico mais bambambam, porque meta-análise, para quem não sabe, é como se fosse assim, você pega vários estudos e aí você faz uma análise estatística desses estudos e aí chega uma conclusão baseada em vários outros estudos. Se a gente olhar o conceito, parece que uma meta-análise sempre é legal, né? A conclusão da meta-análise ela é mais conclusiva, né? Mas na verdade o que acontece? A meta-análise ela não é qualitativa. Ela é uma lupa dos estudos que ela trouxe. Então, se ela pegou 100 estudos e criou um artigo de meta-análise desses 100 estudos, só que esses 100 estudos são ruins, é uma lupa dessa ruindade. Então, para analisar a meta-análise, também você tem que analisar o que eles usaram. Então, não é tão simples, não. Então, é legal que esse documento, esses arquivos aí que eu estou mandando para vocês já está filtradinho, tá? Filtradinho. Bons artigos. Vamos lá. Aí, gente, aqui é um pouco um desabafo de uma crítica que eu faço, muito grande, a respeito dos cursos de hipnose que a gente vê todos, que é um conceito que eu não vou dizer que é pseudocientífico, porque é o tal do modelo da mente de Gerald Kahn, certo? Eu não vou dizer que é científico, nem que é pseudocientífico, porque é uma teoria, certo? É uma teoria e é uma forma que eles utilizam, que Gerald Kahn criou, para explicar como a mente funciona. E eu tenho severas críticas nisso, nessa interpretação desse modelo da mente e no uso da hipnose. Porque desvirtuou a própria hipnose. E desvirtuou a função do cliente na terapia. Que para quem não conhece, esse iceberg é o desenho tradicional que eles fazem. Essa parte de cima é o nosso consciente, o nível da água seria a nossa faculdade crítica. Dave Elman falava dessa faculdade crítica. E tudo que está embaixo, no iceberg, sempre é muito mais, né? 80% está debaixo d'água. É o nosso subconsciente. Segundo as definições,
do que seria esse modelo da mente. O nosso consciente é o que a gente está vendo agora, é o nosso presente, é o que a gente está aqui, vocês estão entendendo e absorvendo agora. Eu não gosto desse conceito, porque ele traz a visão de que o subconsciente, ele é o quê? Ele é como se fosse uma criança mimada, em que o objetivo dele é preservar a nossa vida e guardar as nossas memórias, as nossas experiências, e baseado nisso, o subconsciente comanda de forma escondida e não percebida o nosso consciente. E daí, é como se fosse, gente, uma entidade dentro da gente, que a gente não conhece, não percebe, mas ela comanda tudo na gente e a gente não percebe. E quando a gente faz a hipnose, o que, que a gente faz na hipnose? A gente rebaixa o fator crítico, que o fator crítico é como se fosse uma barreira entre o consciente e o subconsciente. E quando a gente hipnotiza, a gente quebra essa barreira, a gente rebaixa o fator crítico. E se a gente parar para ver a definição, até o jeito que o David Elman falava, não era fator crítico, era faculdade crítica. Tem mais sentido faculdade crítica do que fator crítico, né? Rebaixa a faculdade crítica e a partir desse rebaixamento você tem acesso a essa área escondida do subconsciente e aí viabiliza você manipular o subconsciente, manipular em processo terapêutico, através de técnicas, através de estratégias e pronto. Diante dessa definição, o que a gente vê? Se a pessoa. Aí, quais as justificativas que me incomodam nessa história? Primeiro, torna a terapia um processo em que depende da habilidade puramente da habilidade do hipnoterapeuta. Se ele é capaz de botar a pessoa num estado de transe suficiente para rebaixar o fator crítico. Se ele não conseguir rebaixar a faculdade crítica, ele não vai conseguir. Ah, às vezes eu leio o chat fora de hora e me atrapalha. Mas, então, assim, se a pessoa não conseguir rebaixar o fator crítico, foi uma inabilidade, ou então o terapeuta põe a culpa no cliente falando que o cliente estava resistente demais e não deixou eu acessar o subconsciente dele. E outra coisa, se a pessoa fizer um processo tradicional de regressão, em que há uma hiperestimulação de determinados estímulos, a pessoa piora o problema dela. Então, às vezes, uma pessoa que tinha uma crise de ansiedade por semana, ela passa a ter 3 crises de ansiedade diariamente. E aí a justificativa que o terapeuta dá, não, é isso mesmo. É o seu subconsciente que está trabalhando está processando a nossa última sessão. Gente, na boa. Assim, então quer dizer assim, tem um supercomputador que está fazendo os cálculos dentro da nossa cabeça para entender o que você processou na hipnose, enquanto isso você fica ruinzão. Não tem sentido algum isso aí. Não tem sentido algum. Se a gente for falar, assim, se a gente se propõe a ser terapeuta, a gente tem que olhar com mais profundidade esse tipo de coisa. Não faz sentido a pessoa piorar o motivo que estimulou ela a ir ser tratada por você. Não faz sentido. Se a gente está lidando com emoções, com comportamentos, né? Então, esse conceito de subconsciente não se encaixa comigo e eu não vou concordar com ele, justamente por conta dessa. É mágico. É mágico. 3, 2, 1, durma. Pronto, agora eu vou acessar essa área do seu subconsciente que faz você fumar. Subconsciente, não fume mais. Não é legal. Aí o subconsciente, entendi. Realmente fumar não é legal. Tá bom, agora eu vou comandar o consciente para que a pessoa não fume mais.
Não faz sentido. Se você entender um pouquinho como é o funcionamento cerebral real, esse modelo da mente não contribui para você entender quais os melhores processos terapêuticos a aplicar para o seu cliente. E justamente essa forma que a gente vê fundamentalmente no Brasil, de entender o modelo, como a mente funciona, é que afastam os profissionais acadêmicos do uso da hipnose. Porque o cara vê esse papo, ele vai num curso de hipnose e vê esse papo, ele vai ver pseudociência total. Porque como assim? Vou manipular, vou reprogramar a mente? Eu vou falar sobre Lady Hebb, que aí faz algum sentido a gente falar de reprogramação mental. Mas o termo reprogramação mental, por si só, ele é desonesto intelectualmente. Porque dá a sensação de que você vai abrir a cabecinha da pessoa, vai jogar um papelzinho com um recado lá e esse recado vai ser absorvido e pronto. É a sensação que dá. Então, eu não acho legal falar reprogramação mental. Apesar de acontecer algumas coisas no nosso cérebro, de reconexões, de desconexões e conexões, novas teias, redes neurais, quando a gente muda algumas coisas dentro da gente, que a gente pode fazer uma analogia com reprogramação. Mas a gente tem que ter toda essa explicação em volta. Então faz mais sentido a gente falar em reprogramação mental em quem entende o que é neuroplasticidade, quem entende o que é lei de Hebb, em quem entende o funcionamento neural. Você falar para um leigo, eu não acho honesto, tá? Marcela perguntando aqui quais são os requisitos para participar do grupo de estudo do Telegram, ou o acesso é restrito? O acesso é restrito a quem tiver muito interesse em estudar com a gente. Não tem que pagar nada não, tá? E depois eu falo para vocês aqui. Não, para instigar vocês a participarem até o fim, quem ficar até o fim vai saber como entrar no grupo do Telegram. Pronto. Não tem critério nenhum não, mas só vai saber como entrar no final. Tá bom, Marcelo? Tá. Vamos lá, então vamos continuar aí. Gente, então assim, e aí, qual a forma de entendimento sobre o funcionamento cerebral que eu considero, quando a gente trabalha com hipnose, combina mais? É o sistema 1 e sistema 2, sistema rápido e devagar, que foi baseado nos psicólogos estudiosos, eles definiram, é uma teoria também, porque a gente está falando de uma questão subjetiva, né? Que foi desenvolvido por Kate Stanovich e Richard West, e foi muito popularizado pelo livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, de Daniel Kahneman, certo? O que define esse sistema 1 e sistema 2? O sistema 1 é o sistema rápido, que são os pensamentos mecanizados, são os comportamentos automatizados, o que a gente faz sem pensar. Um exemplo ótimo que eu gosto de dar nisso aí é quando a gente dirige. Quando a gente está dirigindo, a gente já tem experiência de dirigir, a gente não está pensando que tem que pisar no freio, na embreagem, no acelerador, em qual marcha, tem que olhar no espelhinho. A gente faz isso tudo automaticamente. A gente não para pensar. Quando eu falo para vocês 2 mais 2, vocês já sabem imediatamente que é 4. As expressões, a comunicação não verbal, a gente interpreta de forma instantânea. Que nem eu fiz um comentário, eu fiz um comentário que a Rita fez uma expressão e eu falei, a Rita até fez assim e tal. Foi natural, ela não parou para pensar, eu vou movimentar a minha cabeça e vou fazer a expressão desse jeito para passar o recado para o Sérgio. Não, você simplesmente respondeu um estímulo automaticamente. Você respondeu esse estímulo automaticamente. Isso foi um sistema automatizado. O sistema devagar é o que a gente é o mais consciente. A gente pode dizer que o sistema 1, rápido, é o inconsciente, que ele não está presente na nossa percepção.
E o sistema 2 é o sistema devagar, que é o mais consciente, é o nosso raciocínio, são as nossas análises. E aí, pegando os mesmos exemplos, quando eu falei 2 mais 2, vocês pensaram imediatamente no 4, sem pensar. Agora, se eu falar 327 dividido por 12, aí vocês, opa, vou ter que pensar aqui. Vocês vão ter maior carga, uma demanda consciente de pensar sobre isso. Agora, pegando o mesmo exemplo do carro, quando vocês estão aprendendo a dirigir, é extremamente desgastante. Você tem que pensar na embreagem, o quanto que eu tenho que soltar a embreagem, você tem que pensar naquele monte de coisa. E geralmente a gente faz burrada. Deixa o carro morrer, bate o carro, acelera mais do que devia, ou acelera menos do que devia, passa no quebra-mola quase sem frear, porque é muita coisa para se pensar. E uma coisa que é interessante é que a gente fica alternando entre o sistema 1 e o sistema 2 o tempo todo. E a prática leva a prática, os hábitos, os comportamentos levam questões que estavam no sistema 2 ao sistema 1, ao sistema rápido. E com a hipnose, a gente consegue trabalhar a alternância. A gente pode, às vezes, pegar o que está no sistema 1 e levar para o 2. O que estava no 2, levar para o 1. Quando a gente cria uma âncora, por exemplo, a gente pode fazer um trabalho. Uma das coisas que ajudam um fumante a parar de fumar é ele perceber todos os cigarros que ele fuma. E ao perceber, ele pensar se ele deve fumar ou não. Isso é uma das coisas que ajuda a pessoa a parar de fumar. O que acontece? O acender o cigarro, a maioria dos cigarros que o fumante fuma, está no sistema rápido. Aí a gente cria uma âncora que toda vez que a pessoa pegar, ele vai lembrar. Não. Aí, perdão. Aí na hora que ele pegar o cigarro, não. Aí ele vai tirar aquela coisa automatizada e vai pensar, devo fumar? Não, acho que eu consigo fumar depois. Igual de cigarro. Só um exemplo, tá? Isso combina mais com a questão da hipnose. Você trazer o seu inconsciente, este inconsciente que eu tô falando, não aquele subconsciente mágico, né? Para a consciência. Tem mais exemplos aqui. Gente, eu ia dar uma folguinha de 10 minutos para vocês, mas tem conteúdo pra caramba, então a gente vai 2 horas direto. Aqui só para... Já falei bastante sobre isso, então acho que não precisa falar. Já falei tudo isso aqui. Teorias da hipnose. Existe... A gente pegar... Eu falei de várias hipnoses. Existem 2 grandes subdivisões da hipnose, que são as teorias de estado e as teorias de não estado. As teorias de estado está muito relacionada à escola de Charcot no começo do século. Inclusive, Freud participou também dessa escola de Charcot, onde a hipnose é um estado específico. É um estado dissociativo mais presente. Existe o estado alterado de consciência e ele é mensurável. Quando a gente diz que é mensurável, vão ter questões fisiológicas muito perceptíveis, que você pode medir e que a gente pode detectar. Por exemplo, analgesia, anestesia. Existe sim anestesia de peito aberto, feito sem nenhum medicamento. A pessoa faz uma cirurgia de peito aberto em estado de transe. Esse estado de transe, para lidar com manejo de dor, para lidar com anestesia, analgesia, é um exemplo de teoria de estado. Quando a gente está falando de teoria de não estado, a gente está falando de comportamento. A pessoa, ela tem um comportamento, ela não é um estado específico, ela está se comportando de determinada maneira.
E ela não é mensurável. E ela tem uma coleção de fenômenos diferentes. Geralmente, quando a gente está falando de hipnose de uso clínico, não necessariamente, não manejo de dor, mas para psicoterapias, a gente está falando da linha da escola de Nancy, que é a teoria de não estado. Freud passou pelas duas escolas, certo? Até uma observação. Por que Freud abandonou a hipnose? Ele abandonou a hipnose por duas vezes. A primeira vez, ele abandonou por ele utilizava mais a linha da teoria de estado e tinha muita questão da sugestão direta apenas, mas a sugestão direta com objetivo direto ao sintoma. Então, teve a história do caso de uma, eu esqueci o nome dela, que ela tinha mutismo psicológico, ela não conseguia falar por uma questão psicológica. E ele hipnotizou ela e falou: agora você vai falar. E ela passou a falar. Só que o que acontece? O que fez ela ficar muda não foi resolvido. E aí voltou. E outros casos, ele teve deslocamento de sintoma. A pessoa deixava de ficar muda, por exemplo, e começava a sofrer dor no braço. Começava a ter problema intestino nervoso, né? Então ela teve um deslocamento de sintoma, porque não foi tratado. Aí ele viu, esse negócio não resolve, ele só tipo, lida com o probleminha aqui, mas ele não resolveu o problema. E a segunda vez foi com regressão, porque já naquela época ele já, sem ter neurociência de nada, sem ter exame, sem entender o funcionamento da memória como a gente entende hoje, ele já havia percebido isso já no final, mais no final da carreira dele, e foi o momento em que ele abandonou de vez a hipnose e começou a trabalhar com o conceito da livre associação. Que foi quando ele foi trabalhar com regressão e ele percebeu a inclusão de memórias falsas e a piora dos problemas. Memórias falsas, o surgimento de criação de memórias falsas. E a piora dos sintomas. A regressão feita da maneira tradicional e como é ensinada na grande maioria dos cursos, ela tem esse risco, tá? Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Legal. Então vamos lá. Continuando. Existem 5 tipos de hipnose que a gente pode pegar nas teorias de estado e de não estado. Lembrando que não estado é o que está mais relacionado às psicoterapias, tá? E aí os tipos de hipnose a gente pode falar da persuasão. Persuasão, quando a gente persuade uma persuasão de vendas, ou quando a gente argumenta alguma coisa para as pessoas mudarem de opinião, a gente está mudando a percepção que ela tem sobre a realidade, né? A persuasão. O transe em si, quando a gente está falando de transe, aí a gente está falando de um estado dissociativo intenso mesmo. Magnetismo animal, ele também veio muito do mesmerismo. As explicações são totalmente fora da ciência em relação do magnetismo animal, mas as experiências que são passadas no magnetismo animal, a gente também pode chamar de hipnose. Aí a gente está falando, de mesmerismo, a gente está falando de reiki, a gente está falando que tem uma conexão já com o transcendental, com o espiritual, com as energias, mas as experiências, a gente pode fazer uma referência com experiências hipnóticas, tá? Fenômenos hipnóticos, aí vamos pegar um exemplo, o que acontece na hipnose de palco, certo? E o que é engraçado, a gente não vê nos cursos hoje a utilização dos fenômenos hipnóticos no processo terapêutico. E a gente pode utilizar os fenômenos hipnóticos como potencializadores de estado de hipnose. Porque estado de hipnose é um estado cíclico, que quanto mais você tem aceitação, mais a pessoa entra em estado hipnótico, tá? Imaginação ativa e visualização, que isso é muito utilizado no TCC, é utilizado na Gestalt, é utilizado na psicanálise, certo? E isso é muito utilizado nas hipnoterapias, com ou sem transe, com ou sem indução. Isso também é hipnose.
Os usos clínicos, ele é fundamentalmente da hipnose, a ressignificação, que é olhar a mesma questão de uma maneira diferente, certo? É como se fosse assim: "Ah, você acha que o amarelo é triste", você pode passar a olhar o amarelo como uma coisa feliz. A dessensibilização, que é diminuir a intensidade que determinados estímulos trazem para você. Por exemplo, fobia de alguma coisa. Todo mundo sabe que barata não vai matar a pessoa, não vai dar câncer, né, e a pessoa não vai ficar doente porque uma barata passou na frente dela. Mas quem tem fobia de barata tem a mesma reação de que um leão passar na frente dela. Então ela está tendo uma hiper resposta a esse estímulo. Então a gente pode usar a hipnose para trabalhar com a dessensibilização, certo? E também o redirecionamento de atenção. O redirecionamento de atenção é o processo terapêutico mais utilizado no modelo de hipnose mais moderno, que é o chamado hipnose conversacional, hipnose ericksoniana, onde o objetivo é você redirecionar a atenção por um processo terapêutico. Hipnose ericksoniana, até como tem gente aqui que não conhece, Milton Erickson é um dos grandes nomes do final de 1900 que apareceu, que revolucionou os processos terapêuticos com hipnose. Tanto é que o pessoal divide muito a hipnose clássica da hipnose ericksoniana. Por exemplo, a regressão, ela é uma técnica da hipnose clássica. Mas existe, por exemplo, a regressão conversacional. E a hipnose ericksoniana é bem interessante, que ela trabalha com... Nossa, tá chovendo. Gente, quando chove aqui, costuma cair energia, tá? Geralmente quando chove. Aí se cair energia, danou-se, a gente se vê amanhã, tá bom? E se eu não conseguir terminar o conteúdo que eu determinei hoje, a gente fala amanhã também, tá bom? Aí eu mando uma mensagem: gente, ó, que pena, acabou a energia aqui. Eu não moro na roça, eu moro no prédio, dentro da cidade, mas aqui, cachorro faz xixi no poste, falta luz. Mas vamos lá. Então vocês já estão avisados, tá? Então tem essa divisão da hipnose clássica e da hipnose ericksoniana. Tanto é que no Conselho Federal de Psicologia, eles têm uma regulação em relação à utilização da hipnose e tem a sugestão da utilização da hipnose ericksoniana. Falando de maneira até um pouco errada, vamos dizer assim, mas simplificando bastante, a hipnose ericksoniana, ela trabalha muito com redirecionamento de atenção para trazer novos entendimentos e trabalha de uma forma metafórica, indireta. Em vez de eu falar para você, tem aversão ao cigarro, eu vou rodear, vou comer pelas beiradas. Eu não vou ser direto com a hipnose. Isso vai estimular você a pensar sobre isso e vai trazer resultados bem interessantes. Falei de uma maneira bem chucrinha, tá? Mas o meu objetivo aqui não é ensinar a hipnose ericksoniana, é mostrar o poder da hipnose, tá? Então, o Milton Erickson, ele era psiquiatra, e o pessoal fala, tem algumas histórias um pouco até meio, como é que eu posso dizer assim, míticas sobre as experiências de Milton Erickson. Não, Milton Erickson era um acadêmico, estudioso da hipnose, e, olha só, a galera da psicologia vai reconhecer esse nome. Quem ensinou a hipnose, começou a ensinar a hipnose, quem iniciou os estudos da hipnose para Milton Erickson foi Clark Hull. Clark Hull é um dos grandes nomes da psicologia do século passado, do século passado, assim, relativamente moderno, né? Um dos grandes nomes da psicologia, que teve grandes estudos interessantes sobre os impulsos, enfim. E ele era um grande hipnotista, hipnólogo, estudioso, e o Milton Erickson estudou durante muitos anos com o Clark Hull e com outros grandes nomes da psicologia que trabalhavam com
hipnose, e daí, com a experiência, a hipnose ericksoniana, o Milton Erickson, ele nunca chamou a hipnose dele de hipnose ericksoniana. O Milton Erickson, ele começou trabalhando com a hipnose clássica, e com o tempo ele foi mudando a forma dele trabalhar com a hipnose, e a forma dele, uma das questões que mais pesaram em relação à forma dele trabalhar com a hipnose, foi a influência da psicologia humanista, Carl Rogers. Quem não conhece Carl Rogers, quem não conhece psicologia humanista, leia o livro Tornar-se Pessoa. Muito legal. Onde é a terapia centrada na pessoa. E daí que, se a gente olhar, se a gente conhecer a psicologia humanista, que eu adoro, a psicologia humanista, e olhar a hipnose ericksoniana uma hipnoterapia ericksoniana, é uma hipnoterapia humanista, tá? Carl Rogers, aceitação é positiva e incondicional, congruência, né? A Cristiane falou aqui, aceitação positiva e incondicional, congruência. Então tem muitas dessas coisas. Ó, a gente já está há 1h30 aqui, então eu vou falar a primeira palavra. Para que vocês possam receber o certificado, vocês vão ter que falar 3 palavras. A primeira palavra de hoje é hipnose. Olha só que palavra complexa, hipnose. A primeira palavra de hoje é hipnose. Vocês, para receber o certificado, vão ter que dizer essa palavra lá. Vai formar uma frase até quarta-feira, certo? Anotem aí, hipnose. Vamos lá. Porque também, né, já deu 1h30, então o pessoal pode estar um pouco cansado, alguns quererem ir embora. E aí, gente, quais são as dificuldades na hora da gente ler um artigo científico, da gente entender? Gente, nessa hora que eu estou falando com os psicólogos, das pessoas que falam assim, será que a hipnose é legal mesmo? Tá? Ou então, aos hipnotistas que querem assim, poxa, me dê base para dizer que o que eu faço é sério, é legal. Qual que é a dificuldade na hora que a gente tem de criar um artigo científico, de fazer um documento a respeito, um estudo até, para a gente ver a eficácia terapêutica. Quando a gente fala de prática baseada em evidência, a gente está falando de a gente pegou um processo terapêutico e a gente utilizou ele e viu como é que essa prática, comparada com outra, ela vale a pena ser utilizada. Certo? O PBE, quando a gente fala PBE, é prática baseada em evidência. Para a gente chegar numa evidência de que esta prática traz resultado em comparação a outra, por exemplo, TCC sem hipnose e TCC com hipnose. Certo? Ou então a pessoa não fazer terapia e a pessoa fazer uma terapia com hipnose. Qual é o resultado? Qual é a melhora? E aí entra um problema. O que é chamado de hipnose naquele estudo? Qual foi o processo? Porque vai ter estudo que vai falar que a hipnose não ajudou em nada a tratar a ansiedade. E vai ter estudo que vai falar que a hipnose melhorou 70% a mais do que terapias sem o uso da hipnose. Então o que a gente tem que avaliar? O que foi chamado de hipnose? Qual foi o procedimento que utilizou para a pessoa entrar no estado de transe? Teve transe? Qual foi o método para fazer a pessoa entrar em hipnose? Como é que a gente consegue, se a hipnose é sugestão, é dissociação, a gente precisa passar, a pessoa precisa passar por uma sugestão e a partir disso ela tem uma mudança da percepção, como é que eu posso medir a interferência do contato entre o hipnotizador e o hipnotizado? Então são vários critérios que é difícil a gente ter um ambiente 100% neutro quando a gente fala de hipnose. Porque tem pessoas que vão ser melhor hipnotizadas com um cara vestido de médico. E tem outras que vai olhar o médico e tem medo do médico e não aceita nada do que ele fala. E vai ser menos hipnotizada. Vai aceitar menos o processo. Ela vai preferir ser hipnotizada por um cara que está vestido de místico.
Um jogador de tarô, não estou falando mal, gente, não estou nem falando de forma pejorativa, mas é a percepção da pessoa. Então, como é que a gente consegue avaliar isso? Então, os estudos a gente tem que olhar bem criterioso esse tipo de coisa. E não existe como fazer teste cego para administrar porque não existe hipnose placebo. Porque a própria hipnose é um placebo. Então não existe comparação de hipnose placebo da hipnose. E eu vou falar sobre placebo aberto aqui, e eu acho que eu vou acabar deixando para amanhã. Desde Ivan Pavlov. Pavlov era aquele cara que fez o estudo dos cachorrinhos, dos cachorros que começavam a salivar toda vez que eu vi um sininho. Isso é a galera que já conhece behaviorismo, que já estudou análise do comportamento, já ouviu a história de Pavlov, um grande nome no behaviorismo, né? E é antigo. E as teorias de Pavlov foram comprovadas em relação à questão da inibição do sistema nervoso. O que acontece quando a pessoa está tendo um comportamento, ela está em estado hipnótico? Eu não vou falar transe, não vou falar estado hipnótico, que aí a gente está falando de várias hipnoses. Quando ela está nesse estado em que ela tem uma mudança da percepção da realidade, ela tem uma inibição dos inibidores que fazem os controles no nosso córtex pré-frontal. O nosso córtex pré-frontal, falando de maneira bem simples, como eu disse, eu não vou entrar em techniquez aqui, né? Falando de maneira bem simples, é a nossa racionalidade, é o nosso controle das impulsividades, é o controle dos nossos pensamentos. Quando a gente está em estado hipnótico, a gente inibe estes inibidores, certo? E daí, a gente diminuindo essa inibição, é como se a gente desse vazão ao inconsciente. Uma pessoa que tem TDAH, ela é mais impulsiva, geralmente. Os pensamentos giram mais rápidos. Por quê? Porque ela tem essa inibição também. Pessoas impulsivas, elas têm menos inibição. Quando que acontece a inibição dos inibidores? Durante os sonhos, durante a meditação, durante a hipnose, e tem a tal da síndrome de Savant. Não sei se vocês já ouviram falar, e é extremamente interessante, e a gente encontra em duas situações, fundamentalmente. Uma, no pessoal que tá no espectro autista. Geralmente, o pessoal que antigamente a gente chamava da síndrome de Asperger, que está num espectro mais suave, né, no nível do espectro, tá no espectro mais suave, que tinha aquelas super inteligências de conseguir fazer cálculos matemáticos instantaneamente. Eu conheci uma menina autista em que você podia falar qualquer ano. Eu falava meu aniversário, né? Meu aniversário é 10 de agosto. Aí eu falava 1950. Ah, caiu na quarta-feira. 2032. Ah, cai. Eu podia falar qualquer ano. E ela respondia o dia da semana que ia cair. E aí eu conversando com ela era legal, que ela tinha boa interação social, ela não sabia, ela não fazia conta, ela não raciocinava para saber o dia da semana. Eu conferia, tá? Tava com o celular lá conferindo. Ela não raciocinava, ela simplesmente sabia. O inconsciente dela sabia e ela falava. Outras situações, que são situações raras, você já deve ter ouvido falar daquelas situações que a pessoa passou por um acidente que afetou o cérebro, e aí depois ela passou a ter habilidades estranhas. Por exemplo, tem um caso, que eu esqueci o nome, mas de um cara que, depois de um acidente que ele teve na cabeça, ele passou a tocar piano brilhantemente, de um dia para o outro. Nunca tocou piano. Gente que passou, o cara é americano, passou a falar alemão de um dia para o outro. Como assim? Você já estudou alemão? Não. Então, tem muitas potencialidades que estão dentro do nosso cérebro. E, gente, cuidado
com essa subjetividade do que eu estou falando, não vamos mistificar isso, mas existem várias habilidades no nosso cérebro que, por alguma razão, a gente filtra isso. A gente controla isso. Talvez até para a gente não ser um bando de maluco que sabe que reage a todos os estímulos que a gente tem na nossa frente. Né? Então, com a hipnose, a gente consegue elevar essa percepção, alterar essa percepção da realidade, certo? Uma das questões que alguns estudos que fizeram, que faz chegar a essa conclusão, por que acontece essa inibição dos inibidores, né? Inibição dos inibidores, fácil de confundir, né? É a questão de uma atuação considerável do sistema parasimpático. O sistema parasimpático é o oposto do simpático, não são necessariamente opostos, mas vamos dizer assim, o simpático é aquele da ansiedade, né? Reação de luta e fuga. O parasimpático é a reação de digestão e relaxamento. E também a gente pode colocar que é um estado de recuperação do nosso organismo. Quando o parasimpático está muito ativo, nosso sistema imunológico está funcionando melhor, você tem recuperação muscular melhor, você tem recuperação de doenças melhor, tá? E a questão é que o estado, uma estimulação do sistema parasimpático, tem muita relação com os processos dissociativos. Vou dar um exemplo. Você passou por um acidente e está em estado de choque. Você passou por uma situação, um carro bateu tal, e aí você fica letárgico, alheio a tudo que está acontecendo. Quando você vai ver o que é o estado de choque. Você está alheio a tudo que está acontecendo em sua volta, você não está sentindo nada, você não está percebendo nada, você está dissociado da sua situação. Se for botar um medidorzinho lá para ver o que está acontecendo no seu cérebro, o sistema parasimpático está lá em cima. Você está dissociado da situação. E isso é uma defesa também. Não sei se vocês já viram aquela história de quando você está sendo atacado, por exemplo, um leão está comendo você. Quando o leão vai te atacar, você ativa o sistema simpático para você lutar ou fugir. Você vai tentar correr de um leão, o leão vai correr mais do que você. E se ele chegar perto, você vai querer dar murro no leão. Mesmo você tendo total noção de que é um peteleco na orelha dele, não vai adiantar nada. Mas na hora em que você está passando por um estado altíssimo de sofrimento, aquele pico de sistema simpático, ele cai, e você tem um pico do sistema parasimpático. Nesse momento, você se dissocia da situação e você para de sentir dor, você para de sentir, de perceber o que está acontecendo, você para de sofrer. Isso é uma defesa. Quem gosta de ver Animal Channel, tem uma época que eu via muito. Aí tinha sempre aquela história, né, dos felinos africanos, aí você via. A natureza é bruta, né? A gente via um animal comendo o outro, né? E tinha um momento que você viu o animal estava vivo, mas ele estava quieto, você só via ele respirando e sendo comido. Nessa hora é que ele está num estado dissociativo, ocasionado, quer dizer, não é ocasionado, mas assim, com uma hiperestimulação do parasimpático. E isso é uma das coisas que a gente faz com a hipnose. É um estado de proteção, é um estado de recuperação, é um estado de retirar os filtros. Amanhã eu vou falar por que isso é legal. Agora eu estou falando o que é. Certo? O que é dissociação, que eu falei várias vezes? É uma divisão da sua consciência. Onde uma parte você controla e outra parte ela fica automatizada. Vocês lembram do exemplo que eu falei da técnica do cisne? Deixa eu só ver aqui. Eu vi uma pessoa que entrou, deixa eu ver se ela ainda está aqui.
A Gabriela, que ela tá aqui, ela passou por uma situação em que ela viu, e eu acho que algumas pessoas daqui também, em um grupo, que a gente fez a técnica do cisne, em que a mão mexe sozinha. A gente fica. A técnica do cisne é justamente que a gente fica com a mão assim. Aí eu falo assim: ah, agora a sua mão vai começar a virar para o seu rosto. E a mão, sem você ter consciência e controle, ela começa a movimentar para a direção do seu rosto. E aí você fala assim: olha, mão, faz um gesto para significar o que é sim. Ela vai fazer um movimento para sim. Faz um gesto para dizer que é movimento que é não. Ela vai fazer um movimento para não. Sendo que você tem a sensação de que você não está controlando esse movimento. Isso é uma dissociação de uma parte. E isso é um movimento ideomotor. Agora, por exemplo, se eu chego para você e falo para você que você vai sentir calor agora e você passa a sentir calor, sendo que o ambiente está frio, é uma dissociação também. Uma dissociação do ambiente. Certo? A Marcela aqui falando, em caso de personalidades múltiplas, essa dissociação fica evidente como um mecanismo de proteção também. É, tem mais questão nisso aí. Mas quer ver um exemplo de dissociação? É até um tema que eu ia falar mais para frente. Uma coisa que a gente consegue fazer com a terapia da hipnose, essa questão. Deixa eu ver o próximo slide, gente. Deixa eu ver se é isso. Aqui, é justamente esse slide. E eu acho que eu falei isso tudo meio que para vocês olharem esse slide, entender por que usar hipnose é legal. A nossa consciência, ela coloca limites em relação à percepção da realidade. Ela filtra a realidade interna e externa para que você tenha entendimento, para que você tenha compreensão, para que você consiga conviver de uma maneira legal. As nossas crenças, os hábitos, os comportamentos automáticos seguram a exposição do que realmente está acontecendo. Vou dar um exemplo. Quando vamos pensar uma pessoa religiosa, muito religiosa, e ela tem um entendimento de que não se pode ter raiva dos outros, de alguma pessoa. Ela não pode ter raiva de ninguém, porque raiva vai levar ela para um inferno. Gente, é um exemplo bem esdrúxulo, tá? E aí ela, no processo de terapia, ela não identifica a raiva dela. Ela não percebe a raiva dela. Porque ela inibe o entendimento do que aquilo que ela está sentindo é raiva. Eu estou falando uma linguagem bem simples. Tá? Ela inibe. Não, isso que eu estou sentindo não é raiva. Porque eu não posso sentir raiva. A partir do momento em que você hipnotiza ela, e você dissocia ela das crenças dela, dos hábitos dela, dos comportamentos dela, a partir do momento que você dá vazão ao que ela realmente está sentindo, ela deixa a raiva sair. Ela deixa a raiva acontecer. E isso não quer dizer que vai ser bom para ela demonstrar a raiva. Não, vai ser bom para o terapeuta entender que ela tem raiva. E daí, a partir daí, a gente vai ter um caminho terapêutico para isso. Para lidar com isso também. Ou então, até a própria experiência dá uma sacação para a pessoa. Existem casos em que a pessoa ela é tratada em uma sessão de 1 hora e ela resolve um problemão? Existe. Mas o que foi? Ela teve um clique, ela teve um insight que ela sacou, ela ressignificou, ela dessensibilizou tudo numa chulapada só. Mas isso, gente, não dá para dizer nem que é 10% das situações terapêuticas. É o nosso sonho como terapeuta, a gente fazer um negócio, um Paranauê, 3, 2, 1, durma, tal, sarou, sarou.
né? É o nosso sonho. Mas no fim das contas, é esse clique. E a hipnose ajuda a pessoa a passar por uma experiência mais percebida da realidade. Às vezes, é uma emoção recalcada, é uma vivência recalcada, em que ela não se permite se olhar. Então, quando você hipnotiza ela, isso vem à tona. E isso ajuda. Mais um exemplo de dissociação, né, que foi que nem a Marcela falou das personalidades múltiplas. Vamos supor uma pessoa que é extremamente do bem, ela é totalmente contra a morte, mas ela vê um parente, uma pessoa que ela ama muito, sendo atacada. E essa pessoa é capaz de matar a outra pessoa para proteger o ente amado. E neste momento, como ela está indo tão contra um princípio, um fundamento da vida dela, ela se dissocia da realidade dela. Quantas vezes a gente já viu os casos? É claro que tem os, os caras que usam isso aí como argumento, né? Ah, eu estava possuído pelo demônio. Mas tem vezes que ele teve essa sensação mesmo. Tem as mentirinhas, gente, claro. O cara se safar, né? Mas às vezes a pessoa teve essa sensação porque ela não se percebia como ela mesma fazendo aquilo lá. Porque a crença dela, o comportamento dela, as percepções dela é de que aquilo que ela fez não condiz com ela. Então ela teve que se dissociar dela mesma para fazer aquela ação. Assim como a gente se dissocia na hora que o leão está comendo a gente, para que a gente não sofra, é uma dissociação do corpo, ela se dissociou da sua personalidade. E tudo isso, gente, traz informação para a gente de quais os caminhos terapêuticos a gente pode trabalhar. E se a gente olhar as terapias como um todo, as abordagens como um todo, os processos, as técnicas, os exercícios, as atividades, elas procuram isso também. Trazer a percepção, tanto para o terapeuta quanto para a pessoa. A hipnose, ela tem uma baita capacidade de trazer isso à tona de maneira muito perceptível. E ao trazer isso, potencializa o resultado da terapia, acelera o resultado da terapia. Terapia com hipnose é mais rápida? É por conta disso. Quer dizer, não vou dizer é mais rápida, geralmente é mais rápida. Agora, as pesquisas mostram que os resultados são mais duradouros. Quando a gente fala de resultado duradouro, é porque às vezes tem a pessoa volta a ter o problema, né? Então a gente está falando de ou não voltar ou voltar menor. Quando a gente está falando de pesquisa, a gente está falando nessa visão. Então a hipnose, ela tem essa habilidade. Legal, né? Deixa eu ver aqui os próximos slides. Porque a gente já está chegando no nosso tempo. Eu vou botar uma frase que eu adoro. Deixa eu ver aqui. E vai ter muita coisa para falar amanhã. Vou botar uma frase que eu adoro. Que é: para hipnotizar. Isso aqui, ó, é cenas dos próximos capítulos, tá? É coisa que a gente vai falar amanhã. Hipnotizar é sugestionar. Sugestionar é convencer. Quando você convence alguém, você faz a pessoa gerar uma ação, tá? Hipnotizar é sugestionar. Sugestionar é convencer. Só sugestiona quem convence e só quem convence hipnotiza. Carl Weisman. É uma frase bem interessante que amanhã vai fazer todo sentido. Por que eu vou cortar tudo isso? Porque hoje eu prometi trazer para vocês algumas evidências científicas. Então eu peguei prints das capas de algumas pesquisas científicas que está naquele documento, nos documentos que eu disse que eu vou mandar para vocês.
Tá? E aí eu vou mandar. Alguém abriu o áudio? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Foi acidente, né? Tá. Daqui a pouco eu abro aqui para as perguntas, tá? Eu vou botar aqui as evidências científicas. Exemplos de evidências científicas. Que está dentro daquela lista de documentos modernos e filtradinhos de documentações legais para falar sobre hipnose, tá? Aqui tem bom, aqui é uma meta-análise que mostra a evidência de eficácia em cliente cirúrgico. O que aconteceu com esses clientes cirúrgicos? Menos ansiedade no pré-cirúrgico e melhor recuperação com menos dor e menos sofrimento em geral. Um artigo de 2013. Esse aqui já não é tão novo, mas eu gosto de mostrar porque foi um dos primeiros artigos de Ivan Kirsch, que é um dos grandes nomes do estudo sobre placebo. Ele tem questionamentos interessantes, ele questiona até a eficácia dos antidepressivos, tá? Ele diz que no fim das contas o antidepressivo é tudo placebo. Ele diz que algumas cirurgias, existe um livro chamado The Last Placebo, em que ele questiona a necessidade de intervenções cirúrgicas na coluna, para dores de coluna. Que ele diz que a grande parte das respostas de melhora de dor nas cirurgias de coluna é placebo. Olha que coisa louca. E aqui é um estudo do Ivan Kirsch. Ele é um dos maiores estudiosos de hipnose e de placebo no mundo atual. Ele que criou o conceito de placebo aberto, que eu vou falar amanhã. Mostrou, aqui ó, tem esse gráfico, o de cima é a relação de peso e tempo, tá? Quantos quilos a pessoa perdeu, então quanto mais para baixo, melhor. E quantos quilos, e aí no decorrer do tempo, como é que foi o resultado? Num tratamento de obesidade, TCC com e sem hipnose. Se você olhar no risquinho de baixo, é quantos quilos a pessoa perdeu em 6 meses, utilizando a hipnose, e quantos quilos ela ficou no decorrer do tempo. Você vê que não teve ganho de peso, ela perdeu muito mais peso, enquanto o TCC puro perdeu 5 quilos, no TCC com hipnose ela teve uma média de 10 quilos e se manteve 10 quilos no decorrer do tempo. Sem a hipnose, perdeu só 5 e o peso foi subindo no decorrer do tempo, ou seja, a terapia foi menos duradoura. Aqui é uma revisão sistemática. Aí, gente, não vou explicar o que é revisão sistemática, tá? Uma revisão de alguns estudos, né? É diferente de meta-análise. É uma revisão sistemática de 2020, atualíssimo, que mostra a gestação, tratamento que a gente chama de hipnopregnancy, onde teve uma gestação com menos incômodo, parto mais tranquilo e com menos dor. Quando a gente está falando de menos dor, a gente está falando de em média, porque é possível ter parto sem dor. É possível, não é regra, parto sem dor com a utilização da hipnose. E os partos foram mais rápidos, e o pós-parto foi mais rápido, a recuperação, e teve menos incômodos. Tá? Isso é um estudo de 2020. Tudo isso está naquele arquivo lá compactado com vários artigos, para quem quiser ver os detalhes. Um outro documento. Por que eu estou mostrando isso aí, gente? Porque, só uma coisa, o pessoal gosta de mostrar uma pesquisa de 1970 que mostra que a terapia com hipnose comparada com a psicanálise, comparada com a TCC, assim, terapia com hipnose, 6 meses, TCC, 1 ano, psicanálise, 3 anos, sabe? Uma pesquisa cocô. E até hoje as pessoas utilizam para comprovar. Tem pesquisa atual, gente, que é 2018, é uma revisão sistemática em relação à utilização da hipnose como terapia, tratamento auxiliar no câncer de mama, onde câncer de mama avançado, onde que as pessoas tiveram menos náusea, dores e ansiedade e menos demanda de medicamentos durante o tratamento. 2018. Isso aqui é muito mais relevante do que uma pesquisa de 1970
em que não tinha nem as definições das práticas baseadas em evidências que tem hoje, tá? Aqui uma meta-análise que mostra a hipnose com TCC é 74% mais eficiente e 84% mais, para ansiedade especificamente, e 84% mais duradouro, de 2019. Uma pesquisa bem moderna. Lauren Clark é um nome conhecido. E esse foi o documento que quem viu meus anúncios, eu citei lá, e esse é o documento, um dos mais modernos que tem, é uma meta-análise, bam, 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 legal pra caramba, tá? E que fala do uso da hipnose com TCC para depressão, para dor, para obesidade, para tabagismo, e tem várias outras questões também, inclusive bulimia, anorexia, que tem uma recomendação de utilização do TCC com a depressão, onde, de maneira geral, tratando de maneira geral várias psicopatologias e várias dificuldades, vários transtornos, que é, em média, 60% mais eficiente e com 72% mais duradouro o resultado. Tá? Então a gente está falando de estudos sérios, artigos publicados. Alguns desses artigos eu tive que acessar o Sci-Hub, não sei se vocês conhecem, é um jeito de a gente conseguir artigos de revistas caras de maneira alternativa, sem precisar pagar. Não vou falar que é pirata, né? Porque é uma palavra feia. Mas, ó, todo mundo que lê artigo científico não fica pagando assinatura de revista, não, tá? Porque tem várias revistas, todo mundo usa o Sci-Hub. Tá? Só paga quando vai fazer a sua própria pesquisa mesmo, tá? Então, gente, eu trouxe alguns fundamentos e quebrei algumas ideias em relação ao entendimento sobre o que funciona, como funciona na cabeça da gente a hipnose, o que é a hipnose de fato, né? E algumas aplicações clínicas, e dei algumas evidências científicas sérias de que o uso da hipnose ela é efetiva, certo? Amanhã eu vou fazer mais algumas explicações sobre a aplicação terapêutica e fazer alguns paralelos com as terapias, algumas abordagens da psicologia. Vale entender que a hipnose, ela foi considerada uma terapia. Hipnoterapia existiu de fato no começo do século passado, quando a hipnose era só regressão. Aliás, quando os hipnoterapeutas trabalhavam só com regressão. Hoje em dia, até quem trabalha só com regressão, na verdade, já está conectado com o entendimento de alguma área da psicologia. A hipnose é uma ferramenta terapêutica. Ela sempre vai se conectar com alguma abordagem terapêutica, seja da psicologia, seja do esoterismo, seja da pseudociência, seja alguma linha. A hipnose sempre vai ser uma ferramenta, certo? Então, existem alguns procedimentos que eu vou falar bastante amanhã, existem alguns procedimentos que vocês podem fazer, que vocês já fazem hoje, que vocês podem passar a fazer com hipnose, para mudar a percepção do seu cliente, para ficar mais efetivo. Se você tem um objetivo de mudar a percepção, ou às vezes de trazer, aguçar alguma coisa no seu cliente, com a hipnose você potencializa o resultado. Pronto, acabei por hoje. Alguém tem alguma dúvida? Já é que deu 10:01 e eu prometi até as 10. Então, parei de falar, parei de trazer conteúdo e estou aberto para dúvidas. Vou parar de gravar também. Sérgio, Diga lá.